Bom dia, olá irmãos e amigos, aqui irmão Alexandre do canal Leia a Bíblia, para mais um dia de leitura da Palavra do Senhor. Hoje entramos no 70º dia de leitura da Palavra. Glória a Deus. Até aqui o Senhor tem nos ajudado, certo? E começamos hoje pelo Antigo Testamento, como é de costume. Estamos no livro de Números, onde hoje nós iremos ler o capítulo 7 e 8, e depois pularemos para o livro de Atos, onde iremos ler o capítulo 11, do versículo 1 ao versículo 18, certo? Leitura feita alternadamente, Antigo e Novo Testamento. A leitura é feita sem comentários dos textos lidos e a versão da minha Bíblia é revista e corrigida. Em breve eu estarei posicionando aqui a webcam, faremos uma oração pedindo ao Espírito Santo sabedoria para que possamos entender as Sagradas Escrituras e que tenhamos uma leitura sem nenhum tipo de interrupção, nesses poucos minutos que estamos aqui se dedicando a aprender a palavra do Senhor. Muito obrigado a todos que estão ajudando este canal em oração, que possamos terminar, se o Senhor Deus permitir, esta leitura bíblica no prazo de um ano, certo? O motivo é justamente esse: fazer com que as pessoas leiam a palavra e entendam o plano de Deus para as suas vidas, para as nossas vidas. Tudo bem? Aguardem e logo mais começaremos. Vamos orar. Pai Todo-Poderoso, a Ti toda honra, toda glória e a Ti todo louvor. Mais uma vez, Senhor, agradecemos, exaltamos e glorificamos o Teu santo e poderoso nome e Te agradecemos, meu Pai, por mais um dia aqui de leitura da Tua poderosa palavra. Pai, que sejam minutos abençoados com o auxílio do Teu Espírito Santo, para que possamos, meu Deus, terminar esta leitura em paz. Repreende todo tipo de interrupção humana ou espiritual que queira atrapalhar esses minutos que estamos diante da Tua palavra. Muito obrigado, meu Pai, pelo nosso deitar de ontem, pelo nosso levantar de hoje. Abençoa esta leitura grandemente, Senhor, para a honra e glória do Teu nome. Te oro e te agradeço por cada um, meu Pai, que está aqui contribuindo em oração, perseverando junto comigo, para que possamos, se o Senhor Deus permitir, terminar esta leitura no prazo de um ano. Muito obrigado, Pai, pelo que já foi lido, pelos ensinamentos, que possamos colocar em prática, que isso é o principal e o mais importante após ler a Tua palavra. Eu te oro, Pai Santo, e te agradeço. Dá uma manhã abençoada para todos nós, em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá, meus amigos. Números, capítulo 7, capítulo 8, será a leitura de hoje. Número 7 tem como subtítulo as ofertas dos príncipes na dedicação do tabernáculo e do altar. Versículo 1 fala: E aconteceu no dia em que Moisés acabou de levantar o tabernáculo e o ungiu e o santificou, e todos os seus utensílios, e também o altar e todos os seus utensílios, e os ungiu e os santificou, que os príncipes de Israel, os cabeças da casa de seus pais, os que foram príncipes das tribos que estavam sobre os que foram contados, ofereceram e trouxeram a sua oferta perante o Senhor: 6 carros cobertos e 12 bois, por 2 príncipes um carro, e para cada um o boi, e os trouxeram diante do tabernáculo. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: Toma os deles, e serão para servir no ministério da tenda da congregação, e os darás aos levitas, a cada qual segundo o seu ministério. Assim Moisés tomou os carros e os bois, e os deu aos levitas. 2 carros e 4 bois deu aos filhos de Gerson, segundo o seu ministério. E 4 carros e 8 bois deu aos filhos de Merari, segundo o seu ministério, debaixo da mão de Itamar, filho de Arão, o sacerdote. Mas aos filhos de Coate nada deu, porquanto a seu cargo estava o santuário
e o levavam aos ombros. E ofereceram os príncipes para a consagração do altar. No dia em que foi ungido, ofereceram, pois, os príncipes a sua oferta perante o altar. E disse o Senhor a Moisés: Cada príncipe oferecerá a sua oferta, cada qual em seu dia, para a consagração do altar. O que, pois, no primeiro dia ofereceu a sua oferta foi Naasson, filho de Aminadab, pela tribo de Judá. E a sua oferta foi um prato de prata do peso de 130 ciclos, uma bacia de prata do peso de 70 ciclos, segundo o ciclo do santuário, ambos cheios de flor de farinha amassada com azeite para oferta de manjares. Uma taça de 10 ciclos de ouro cheio de incenso, um novilho, um carneiro, um cordeiro de um ano para holocausto, um bode para expiação do pecado, e, para sacrifício pacífico, 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de um ano. Esta foi a oferta de Naasson, filho de Aminadab. No segundo dia, fez a sua oferta Natanael, príncipe de Zoar, príncipe de Issacar, e pela sua oferta ofereceu um prato de prata do peso de 130 ciclos, uma bacia de prata do peso de 70 ciclos, segundo o ciclo do santuário, ambos cheios de flor de farinha amassada com azeite, para oferta de manjares. Uma taça de 10 ciclos de ouro, cheia de incenso, um novilho, um carneiro, um cordeiro de um ano para holocausto, um bode para expiação do pecado e para sacrifício pacífico, 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de um ano. Esta foi a oferta de Natanael, filho de Zoar. No terceiro dia ofereceu o príncipe dos filhos de Zebulon, Eliabe, filho de Elon. A sua oferta foi um prato de prata do peso de 130 ciclos, uma bacia de prata do peso de 70 ciclos, segundo o ciclo do santuário, ambos cheios de flor de farinha amassada com azeite, para oferta de manjares. Uma taça de 10 ciclos de ouro, cheia de incenso, um novilho, um carneiro, um cordeiro de um ano para holocausto, um bode para expiação do pecado e para sacrifício pacífico, 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de um ano. Esta foi a oferta de Eliabe, filho de Elon. No quarto dia, ofereceu o príncipe dos filhos de Ruben, Elisur, filho de Sedeur. A sua oferta foi um prato de prata, do peso de 130 ciclos, uma bacia de prata do peso de 70 ciclos, segundo o ciclo do santuário, ambos cheios de flor de farinha amassada com azeite, para oferta de manjares. Uma taça de 10 ciclos de ouro, cheia de incenso, um novilho, um carneiro, um cordeiro de um ano para holocausto, um bode para expiação do pecado e para sacrifício pacífico, 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de um ano. Esta foi a oferta de Elisur, filho de Sedeur. No quinto dia, ofereceu o príncipe dos filhos de Simeão, Selumiel, filho de Zurizadai. A sua oferta foi um prato de prata do peso de 130 ciclos, uma bacia de prata do peso de 70 ciclos, segundo o ciclo do santuário, ambos cheios de flor de farinha amassada com azeite, para oferta de manjares. Uma taça de 10 ciclos de ouro, cheia de incenso, um novilho, um carneiro, um cordeiro de um ano para holocausto, um bode para expiação do pecado e para sacrifício pacífico, 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de um ano. Esta foi a oferta de Selumiel, filho de Zurizadai. No sexto dia ofereceu o príncipe dos filhos de Gade, Eliasaf, filho de Deuel. A sua oferta foi um prato de prata do peso de 130 ciclos, uma bacia de prata do peso de 70 ciclos, segundo o ciclo do santuário, ambos cheios de flor de farinha amassada com azeite, para oferta de manjares. Uma taça de 10 ciclos de ouro cheia de incenso, um novilho, um carneiro, um cordeiro de um ano para holocausto, um bode para expiação do pecado e para sacrifício pacífico, 2 bois,
5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de 1 ano. Esta foi a oferta de Eliasaf, filho de Deuel. No 7º dia, ofereceu o príncipe dos filhos de Efraim, Elisama, filho de Amiúde. A sua oferta foi um prato de prata, do peso de 130 siclos, uma bacia de prata, do peso de 70 siclos, segundo o ciclo do santuário, ambos cheios de flor de farinha, amassada com azeite, para oferta de manjares. Uma taça de 10 siclos de ouro, cheia de incenso, um novilho, um carneiro, um cordeiro de 1 ano, para holocausto, um bode para expiação do pecado e para sacrifício pacífico, 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de 1 ano. Esta foi a oferta de Elisama, filho de Amiúde. No 8º dia ofereceu o príncipe dos filhos de Manassés, Gamaliel, filho de Pedazor. A sua oferta foi um prato de prata, do peso de 130 siclos, uma bacia de prata, do peso de 70 siclos, segundo o ciclo do santuário, ambos cheios de flor de farinha, amassada com azeite, para oferta de manjares. Uma taça de 10 siclos de ouro, cheia de incenso, um novilho, um carneiro, um cordeiro de 1 ano para holocausto, um bode para expiação do pecado e, para sacrifício pacífico, 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de 1 ano. Esta foi a oferta de Gamaliel, filho de Pedazur. No dia 9, ofereceu o príncipe dos filhos de Benjamim, Abidã, filho de Gideone. A sua oferta foi um prato de prata, do peso de 130 siclos, uma bacia de prata, do peso de 70 siclos, segundo o ciclo do santuário, ambos cheios de flor de farinha, amassada com azeite, para oferta de manjares. Uma taça de 10 siclos de ouro, cheia de incenso, um novilho, um carneiro, um cordeiro de 1 ano para holocausto, um bode para expiação do pecado e para sacrifício pacífico, 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de 1 ano. Esta foi a oferta de Abidã, filho de Gideone. No 10º dia ofereceu o príncipe dos filhos de Dan, Aiezer, filho de Amizadai. A sua oferta foi um prato de prata, do peso de 130 siclos, uma bacia de prata, do peso de 70 siclos, segundo o ciclo do santuário, ambos cheios de flor de farinha, amassada com azeite, para oferta de manjares. Uma taça de 10 siclos de ouro, cheia de incenso, um novilho, um carneiro, um cordeiro de 1 ano para holocausto, um bode para expiação do pecado e para sacrifício pacífico, 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de 1 ano. Esta foi a oferta de Aiezer, filho de Amizadai. No dia 10º, ofereceu o príncipe dos filhos de Azer, Agiel, filho de Ocrã. A sua oferta foi um prato de prata do peso de 130 siclos, uma bacia de prata do peso de 70 siclos, segundo o ciclo do santuário, ambos cheios de flor de farinha, amassada com azeite, para oferta de manjares. Uma taça de 10 siclos de ouro, cheia de incenso, um novilho, um carneiro, um cordeiro de 1 ano para holocausto, um bode para expiação do pecado e para sacrifício pacífico, 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de 1 ano. Esta foi a oferta de Pagiel, filho de Ocrã. No 10º dia, ofereceu o príncipe dos filhos de Naphtali, Aira, filho de Enã. A sua oferta foi um prato de prata, do peso de 130 siclos, uma bacia de prata, do peso de 70 siclos, segundo o ciclo do santuário, ambos cheios de flor de farinha, amassada com azeite, para oferta de manjares. Uma taça de 10 siclos de ouro, cheia de incenso, um novilho, um carneiro, um cordeiro de 1 ano para holocausto, um bode para expiação do pecado e para sacrifício pacífico, 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de 1 ano. Esta foi a oferta de Aira, filho de Enã. Esta é a consagração do altar, feita pelos príncipes de Israel no dia em que foi ungido: 12 pratos de prata, 12 bacias de prata, 12 taças de ouro, cada prato de prata de 130 ciclos e cada bacia de 70. Toda a prata dos utensílios foi 2.400 ciclos,
segundo o ciclo do santuário, 12 taças de ouro cheias de incenso, cada taça de 10 ciclos, segundo o ciclo do santuário. Todo o ouro das taças foi de 120 ciclos. Todos os bois para o holocausto foram 12 novilhos, carneiros 12 cordeiros de 1 ano, com a sua oferta de manjares, e 12 bodes para expiação do pecado. E todos os bois para sacrifício pacífico foram 24 novilhos, os carneiros 60, os bodes 60, os cordeiros de 1 ano 60. Esta é a consagração do altar depois que foi ungido. E quando Moisés entrava na tenda da congregação para falar com o Senhor, então ouvi a voz que ele falava de cima do propiciatório, que está sobre a arca do testemunho entre os 2 querubins. Assim, com ele falava. Vamos agora, meus amados, Números, capítulo 8. Tem como subtítulo Como devem ser acesas as lâmpadas. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: Fala a Arão e diz-lhe: Quando acenderes as lâmpadas defronte do candeeiro, alumiarão as 7 lâmpadas. E Arão fez assim: defronte da face do candeeiro, acendeu as suas lâmpadas, como o Senhor ordenara a Moisés. E era esta obra do candeeiro de ouro batido, desde o seu pé até as suas flores era batido, conforme o modelo que o Senhor mostrara a Moisés. Assim ele fez o candeeiro. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: Toma os levitas do meio dos filhos de Israel e purifica-os, e assim lhes farás para os purificar. Esparge sobre eles a água da expiação, e sobre toda a sua carne farão passar a navalha, e lavarão as suas vestes e se purificarão. Então tomarão um novilho com a sua oferta de manjares, de flor de farinha, amassada com azeite, e tomarás outro novilho para expiação do pecado. E farás chegar os levitas perante a tenda da congregação, e farás ajuntar toda a congregação dos filhos de Israel. Farás, pois, chegar os levitas perante o Senhor, e os filhos de Israel porão as suas mãos sobre os levitas. E Arão moverá os levitas por oferta de movimento perante o Senhor pelos filhos de Israel, e serão para servirem no ministério do Senhor. E os levitas porão as suas mãos sobre a cabeça dos novilhos. Então sacrifica tu um para expiação do pecado e o outro para o holocausto ao Senhor, para fazer expiação pelos levitas. E porás os levitas perante Arão e perante os seus filhos, e os moverás por oferta de movimento ao Senhor. E separarás os levitas do meio dos filhos de Israel, para que os levitas meus sejam. E depois os levitas entrarão para fazerem o serviço da tenda da congregação, e tu os purificarás, e por oferta de movimento os moverás, porquanto eles, do meio dos filhos de Israel, me são dados, em lugar de todo aquele que abre a madre, do primogênito que cada um dos filhos de Israel, para mim, os tenho tomado. Porque meu é todo primogênito entre os filhos de Israel, entre os homens e entre os animais, no dia em que, na terra do Egito, feri a todo primogênito, os santifiquei para mim. E tomei os levitas em lugar de todo primogênito entre os filhos de Israel. E os levitas, dados a Arão e a seus filhos, do meio dos filhos de Israel, tenho dado para exercerem o ministério dos filhos de Israel na tenda da congregação, e para fazerem expiação pelos filhos de Israel, para que não haja praga entre os filhos de Israel, chegando seus filhos de Israel ao santuário. E assim fez Moisés e Arão e toda a congregação dos filhos de Israel com os levitas, conforme tudo o que o Senhor ordenara a Moisés acerca dos levitas. Assim, os filhos de Israel lhe fizeram. E os levitas se purificaram e lavaram as suas vestes. E Arão os moveu por oferta movida perante o Senhor, e Arão fez expiação por eles, para purificá-los. E depois vieram os levitas para exercerem o seu ministério na tenda da congregação, perante Arão e perante os seus filhos, como o Senhor ordenara a Moisés acerca dos levitas. Assim lhes fizeram. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: Este é o ofício dos levitas, da idade de 25 anos para cima, entrarão para fazerem o serviço no ministério da tenda da congregação. Mas, desde a idade de 50 anos, sairão da milícia deste ministério e nunca mais servirão. Porém,
com seus irmãos, servirão na tenda da congregação, para terem cuidado da guarda, mas o ministério não exercerão. Assim farás com os levitas nas suas guardas. Glória a Deus. Terminamos aqui Números capítulo 7 e capítulo 8. Vamos agora para o livro do Novo Testamento, livro de Atos dos Apóstolos, certo? Hoje nós iremos ler o capítulo 11, mas não o capítulo 11 por completo, somente do versículo 1 ao versículo 18. Tudo bem, meus amigos? Capítulo 11 tem como subtítulo: Pedro justifica-se perante a igreja de haver batizado Cornélio, certo? O versículo 1 fala: E ouviram os apóstolos e os irmãos que estavam na Judéia que também os gentios tinham recebido a palavra de Deus. E, subindo Pedro a Jerusalém, disputavam com ele os que eram da circuncisão, dizendo: Entraste em casa de varões incircuncisos e comeste com eles. Mas Pedro começou a fazer-lhes uma exposição por ordem, dizendo: Estando eu orando na cidade de Jope, tive, num arrebatamento dos sentidos, uma visão. Via um vaso, com um grande lençol que descia do céu e vinha até junto de mim. E, pondo nele os olhos, considerei e vi animais da terra, quadrúpedes e feras e répteis e aves do céu. E ouvi uma voz que me dizia: Levanta-te, Pedro, mata e come. Mas eu disse: De maneira nenhuma, Senhor, pois nunca em minha boca entrou coisa alguma comum ou imunda. Mas a voz respondeu-me do céu, segunda vez: Não chames tu comum ao que Deus purificou. E sucedeu isto por 3 vezes, e tudo tornou a recolher-se no céu. E eis que, na mesma hora, pararam junto da casa em que eu estava 3 varões que me foram enviados de Cesareia. E disse-me o Espírito que fosse com eles, nada duvidando. E também estes 6 irmãos foram comigo, e entramos em casa daquele varão. E contou-nos como vira em pé um anjo em sua casa, e lhe dissera: Envia varões a Jope, e manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro, o qual te dirá palavras com que te salves, tu e toda a tua casa. E, quando comecei a falar, caiu sobre eles o Espírito Santo, como também sobre nós ao princípio. E lembrei-me do dito do Senhor, quando disse: João certamente batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Portanto, se Deus lhes deu o mesmo dom que a nós, quando cremos no Senhor Jesus Cristo, quem era então eu para que pudesse resistir a Deus? E, ouvindo estas coisas, apaziguaram-se e glorificaram a Deus, dizendo: Na verdade, até aos gentios deu Deus o arrependimento para a vida. Glória a Deus. Somente aqui, até o versículo 18, vamos orar agradecendo a Deus. Pai, a Ti toda honra, toda glória e a Ti todo louvor. Muito obrigado, meu Senhor, por esta manhã abençoada de leitura da Tua palavra. Te agradecemos, Pai, e glorificamos o Teu santo e poderoso nome. Muito obrigado, Senhor, por nos fazer perseverar. Mais um dia vencido e que amanhã possamos continuar este projeto, se for a Tua vontade. Muito obrigado mais uma vez, Pai. Dá um dia de livramento para cada um, cada homem, cada mulher, cada um que esteja acompanhando, meu Senhor, esta leitura. Abençoa no seu trabalho, na sua faculdade, na sua viagem, onde eles estiverem. Ah, Senhor, guarda e guarda suas famílias para a honra e glória do teu nome. Cura as enfermidades, meu Senhor. Resolve os problemas difíceis que só tu pode fazer. Tem misericórdia, meu Pai. Para a honra e glória do teu nome, eu te oro e te agradeço por tudo. Amém. Aleluia, glória a Deus. Como é bom vencer mais um dia com o Senhor. Está aqui. Sexagésimo dia, né?
de leitura da palavra do Senhor, número 7 e 8. Foi a leitura de hoje do Antigo Testamento, tudo bem? Depois pulamos para o Novo Testamento, livro de Atos, capítulo 11, do versículo 1 ao 18. E hoje aqui, 1º de agosto de 2025. Muito obrigado a todos que estão acompanhando este projeto. Este plano de leitura está em PDF para você poder imprimir, caso queira, tudo bem? Para termos um maior controle da leitura bíblica. Muito obrigado e até amanhã, se o Senhor permitir.